Olá, eu sou Karina, do Alquimia Integrativa, e hoje eu venho falar da posição do céu na virada do ano, agora para, hoje a 0 horas, do dia 1º de janeiro de 2021, um ano aí de 2020 que foi intenso, foi cheio de desafios, que mexeu com as nossas emoções, com as nossas estruturas, com a estrutura da sociedade, fez a gente ficar em isolamento, foi realmente para a nossa humanidade bastante surpreendente, né? Claro que para a astrologia a gente não é um ano novo, né? Na astrologia o ano novo só começa em março, quando entra dia 20 e 21, eu não lembro agora direito quando que vai ser agora dia 20, em 2021, mas é quando o Sol entra a 0 graus de Áries, e aí sim a gente começa um ano novo astrológico, né? Mas claro que a gente começa aqui um ano novo civil, né? A gente está mudando, tem um ano novo civil, a gente encerra um ciclo, e tem esse ritual de encerrar um ciclo, de fechada, a gente reavaliar como foi o ano civil de 2020, quais são as perspectivas, embora a gente ainda esteja, a gente tem esperança, mas ainda tem muita nebulosidade, muita incerteza, né? A gente não tem como planejar muitas coisas, mas eu acho super importante a gente fazer aquele fechamento de como foi e o que vai ser, né? A gente tem uma energia de renovação, né? De expectativa de que encerra um ciclo, mesmo sendo ele civil, e começa um outro, né? Então, como vai estar o céu? A Lua, ela vai estar em Leão, né, a 4 graus de Leão, tô aqui com o mapa, 4 graus de Leão, desafiada por Urano, que está em Touro, pela Lilith, que está em conjunção com Urano em Touro, quer dizer, é um aspecto de desafio, então surpresas emocionais, surpresas podem acontecer, né, surpresas relacionadas a atitudes que a gente está tomando hoje, né, lá na frente, no futuro, pode trazer surpresa, então, porque a Lua em Leão, Leão é aquela coisa assim da alegria, da jovialidade, do prazer, tem o lado egóico, que eu tô pensando na satisfação individual, né? Leão tem a coisa da individualidade, das minhas emoções, daquilo que eu quero, tem um lado muito egoísta, né? E ela também, essa Lua, ela está desafiada por Júpiter e por Saturno em Aquário, quer dizer, que tem nos obrigando a ter uma responsabilidade com o coletivo, né? Então a gente pode ter, né? Tem muitas festas aí, tem muitas coisas, tem uma necessidade de celebração, de comemoração, porque eu acho que foi um ano intenso, que a gente ficou muito em isolamento, ficou muito afastado, e aí abriram as possibilidades, né? Então tem aquela coisa de quero celebrar, porque a gente tá falando de Leão, com essa Vênus em Sagitário também, que tem essa coisa de expansão, de prazer, buscar o prazer, de viajar. Então isso talvez corra um grande risco da gente ter surpresas lá na frente por a falta de responsabilidade por esse coletivo, né? Porque é um ano que a gente vai ter muito forte uma responsabilidade com o coletivo, quer dizer, que vai nos exigir a estruturação desse coletivo, trazer assim a fraternidade, a solidariedade, porque são esses aspectos, né? Tanto o Júpiter quanto Saturno, que estão em Aquário, que são ciclos sociais, né? Que são ciclos mais longos, eles estão assim no comecinho dos graus. Essa conjunção aconteceu agora dia 21 de dezembro, então a gente vai ter essa preocupação muito grande. Então nessa virada tem essa energia, essa vontade de satisfazer os próprios desejos, né, os próprios desejos individuais, né, aquela coisa um pouco egoísta, e que isso, por esses desafios, né, com Urano, com esses desafios com Saturno e Júpiter, né, e com a Lilith também, pode nos trazer surpresas no futuro, porque Urano fala de futuro, Aquário fala do futuro, então a gente pode sair para comemorar com aquelas pessoas que não são, né, acho que essa virada a gente tá com essa vontade de comemorar, mas pra gente tomar muito cuidado, né, a gente tá com Mercúrio, que fala da saúde em Capricórnio, quer dizer assim, a responsabilidade para com a nossa saúde, a gente tá com Sol em Capricórnio ainda, a gente tá com Plutão em Capricórnio, a gente ainda tem bastante coisa em Capricórnio pedindo pra gente ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, esse comprometimento, né? Então, a perspectiva para 2021 é uma mudança, que já foi dito quando eu falei da grande conjunção, né? Isso se intensifica, é a gente pensar no coletivo, né? É co-criar coletivamente, é ter uma economia que equânime, que busque direitos iguais, né? A gente vai focar muito nos direitos humanos, a gente vai ter, assim, tudo que você for
você está fazendo essa projeção, né, encerrando o seu ano, acho que é muito importante a gente agradecer pelo ano que foi de intenso, né, agradecer por tudo que foi, mesmo que tenha sido muito difícil, mas assim, a gente chegou até aqui, né, se você está assistindo esse vídeo e a gente está aqui é porque a gente chegou até aqui, né, aos trancos e barrancos, então a gente tem que agradecer por a gente ter conseguido atravessar esse ano, assim, com muitos trancos e barrancos e com solavancos e tudo isso, mas a gente chegou, né, aqui com essa possibilidade. Então, a gente agradecer. E se for fazer esse planejamento, né, do ano, as intenções, as suas intenções para 2021, é fazer planos e intenções, sempre pensar assim, isso que eu estou desejando para mim, ele é bom só para mim ou ele também é bom para o coletivo? O coletivo que eu digo pode ser o meio onde eu vivo, com as pessoas que eu vivo no meu miniciclo social, com as no lugar onde eu trabalho, com a minha equipe. O que é? É uma coisa que é só egoísta, só serve a mim ou serve ao coletivo? Então, tudo que for servir só a mim, a grande chance é que não vai ser tão frutífero. Então, é pensar em objetivos e em estratégias e planejamentos que seja bom não somente para você, individualmente, como para o coletivo. Para o coletivo onde você está inserido, para o meio onde você está inserido. Então, essas estratégias têm que ser muito pensadas no coletivo, porque a gente vai ter muita coisa voltada para isso. Então, assim, direitos humanos, as minorias, isso vai ser muito, muito exacerbado. Vou falar depois mais para frente, quando a gente vai ter, a gente ainda está sobre a regência do Sol, mas em março a gente muda, vai ser sobre a regência de Vênus, então a gente vai falar muito do feminino, né, esse ano. Eu acho que esses últimos dias aí tiveram muitos casos, né, de violência contra a mulher, então tem muitas coisas, isso vai ficar muito mais evidente, não que elas já não estejam acontecendo, mas vai trazer muito à tona pra gente realmente mudar a nossa legislação, mudar a nossa forma de olhar, mudar muita coisa, né, porque a gente fala a gente tá com os nódulos também, os nódulos norte e sul, a cabeça e a cauda do dragão no eixo Sagitário Gêmeos, né, e Sagitário fala da justiça, então só que é a cauda do dragão, que é o passado, aquilo que a gente tem que rever, então as nossas estruturas judiciais, né, a nossa forma como a gente lida com a justiça e a gente ir para uma vida muito mais também simples, muito mais prática. Então, os conhecimentos que a gente tem, a nossa sabedoria que a gente tem, ela tem que ser aplicada no cotidiano, no dia a dia, no ciclo que a gente tem. Então, vai ser um ano muito voltado para as relações, né? Então, a gente tem que pensar não só na gente, mas naquelas pessoas que vivem com a gente, nas pessoas com quem a gente trabalha, com a nossa sociedade. Então, assim, é um aspecto muito forte nas relações, um enfoque muito grande nas relações, né? Então, essa lua, voltando assim só para esse céu da virada, né? Essa lua com esse aspecto de Urano, surpresas pode acontecer nas relações, pode ter alguns atritos, algumas discussões, então a gente evitar, né? O Netuno, que está em Peixes, ele está fazendo um aspecto tenso com esses nódulos, então ele tira assim um pouco a nossa clareza mental, a nossa sabedoria, traz uma nebulosidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade da gente curar essas nossas crenças, esses nossos padrões e ir para um formato mais prático, mais objetivo, mas tem essa nebulosidade, né? E esse Júpiter e esse Saturno aí tensionando também essa Lua. Então, tomar cuidado aí na virada, nessas celebrações, com aquilo que a gente fala, ser responsável com Mercúrio em Capricórnio, ser responsável com aquilo que eu estou falando vai tocar o outro, né? Os outros, de que forma, né? Eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou falando é a forma como eu gostaria de ouvir, então a responsabilidade naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou expressando, né? Então vai ser um ano com muito voltado para as relações, com cuidados com as relações, e esse cuidado para a gente não ser egoísta em pensar na satisfação individual. Estamos com vontade de celebrar, mas a gente ter responsabilidade. O Sol está em Capricórnio, como toda a virada do ano ele está em Capricórnio, né? Então não muda, mas a gente assim, com o Mercúrio, com o Plutão ali, a gente ter essa responsabilidade, né, de saber que a gente está no meio ainda de uma pandemia, as coisas não acabaram e aqui no Brasil a gente está longe, não temos nem perspectiva de vacinação, então a gente tem aí um caminho aí, alguns meses para a gente prestar atenção para que esses aspectos que estão tensos a gente não tenha surpresas. Então, assim, a responsabilidade, a autorresponsabilidade, a consciência, a maturidade das atitudes individuais, como que elas impactam isso nesse coletivo. Então, não pensar, lembra que as atitudes individuais, elas vão ser muito prejudicadas e a gente vai pagar, né,
um preço bem duro por isso. Então, tomar esse cuidado, porque é um ano de coletividade, é um ano de fraternidade. Aquário fala de fraternidade, né? Então, vai ser muito forte isso. E eu vou ficando por aqui. É mais para falar desse céu, dessa virada. Então, você buscar, assim, agradecer, buscar a lua em Leão também fala da generosidade, ela fala do amor, né? Então, você, assim, com muito amor, agradecer tudo que passou, tudo que foi vivido, né? Celebrar dentro com aqueles que são íntimos a você, com aqueles que são próximos a você, com muito amor, vibrar no amor, vibrar na fraternidade, né? Vibrar para que a gente possa sair e conseguir respirar. A gente mudou para uma energia de ar, né? Então, as próximas grandes conjunções vão ser no ciclo de ar. Então, o ar é a respiração para que a gente possa respirar mais aliviado, mas sem deixar a responsabilidade, a maturidade de lado, né? Então, vou ficando por aqui. Que 2021 seja um ano fraterno para todos nós, né, que a gente possa se conscientizar da importância de como o coletivo impacta a nossa vida individualmente e como a gente individualmente impacta nesse coletivo, que seja um ano de muito amor, de muita fraternidade, de muita consciência e de muito respeito e de muita saúde para todos nós. Um grande beijo.